Bem, Ciro Gomes resolveu atacar Lula chamando ele de... Pois é, você vai saber de tudo isso nesse vídeo aí de hoje. Eu sou Cláudio Pereira e esse é um canal de direito e política, matéria importante demais para toda e qualquer sociedade. Bem, gente, é o seguinte, o Ciro Gomes acordou num dia de fúria, resolveu atacar Lula aí e ofendeu Lula, tá? A gente vai falar mais sobre isso e quem também ofendeu Lula foi a Carla Zambelli, tá? Ou pelo menos tentou ofender aí. Será que realmente essa história vai acabar bem? É sobre isso que nós vamos falar, né? Parece que o Ciro Gomes acordou num dia de fúria, a Carla Zambelli também, a CNN também virou uma loucura lá, demissão em massa, a coisa ficou feia, a coisa ficou complicada, né? Os caras estão extremamente chateados por conta do Bolsonaro que está perto de ir para a jaula e eles não, né, de certo modo, não estão conformados, tá? Agora, parece que, de certo modo, o Ciro Gomes decidiu atacar o Lula aí de novo. Aí você vai falar, pô, Cláudio, mas de novo? Pois é. Ele agora, o Ciro Gomes, parece que resolveu se aliar aí a Carla Bolsonaro, ó, a Carla Zambelli, e resolveu atacar o Lula, ofender o Lula, e a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes disso, né, eu já me apresentei aqui, você já me conhece, né? Eu tô fazendo a minha parte aqui lutando contra o Bolsonaro e o bolsonarismo já faz um tempo. E eu sei que você também está fazendo a sua parte. Por isso, deixa aquele like aí, porque é uma maneira de você, de certo modo, lutar contra o Bolsonaro e o bolsonarismo. Bolsonaro deu um prejuízo absurdo para o Brasil. E só não deu um prejuízo maior porque eu e você estávamos lutando contra ele. Então, na moral, deixa esse like aí, beleza? E se possível, comente aí que a gente vai saber sobre a história da Carla Zambelli tentando atacar o Luiz Inácio Lula da Silva e, de certo modo, o Ciro Gomes, tá? É o seguinte, pessoal. Matéria do Brasil 247. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se tá tudo certo. Tá tudo certo, sim. Você já deixou o like, a gente vai seguir. Carla Zambelli ataca Luiz Inácio Lula da Silva e apanha nas redes sociais. Um dos internautas publicou uma foto do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a investigação contra a parlamentar Carla Zambelli. A Carla Zambelli resolveu atacar o Lula num dia de fúria. Pô, foi só a Carla Zambelli? Não. Não foi só a Carla Zambelli, o Ciro Gomes partiu pra cima. Não sei se de uma maneira covarde ou não do Ciro, mas ele ofendeu o Lula. Você vai saber da minha opinião, tá? E por que é importante você estar ligado aí no mundo da política? Para você não ser enganado, cara. Tem muita gente enganando aí, como enganaram o Brasil em 2017, dizendo que o Bolsonaro é uma escolha difícil entre Haddad e Bolsonaro. E agora, em 2018, né? E agora o resultado foi esse daí. O cara levando joia daqui do Brasil no próprio avião brasileiro. É brincadeira? Mas enfim, vamos lá. Falando aqui da Carla Zambelli, a deputada Carla Zambelli, do PL, resolveu criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, no dia 15, tá? De agosto de 2023. E uma parte dos internautas reagiu negativamente à publicação da bolsonarista aí no Twitter, tá? No Twitter. Eu vou colocar aqui, tá, o YouTube? Twitter. Então, gente, a Carla Zambelli falou o seguinte, ó. O Brasil acorda hoje no caos, Carla Zambelli. Isso aqui, gente, eu não posso deixar passar. Caos foi quando você saiu atrás daquele homem aqui, armada, né, na cidade de São Paulo. Isso foi o caos. Caos foi o que nós vivemos com o governo Bolsonaro apoiado por você. Esse foi o caos. O caos não foi um problema que os caras estão aí, que o causado por Bolsonaro especificamente, não foi só isso. O caos foi você perseguir, humilhar um homem aí nas ruas de São Paulo. Mas a gente vai chegar lá, tá? Lendo aqui a matéria do Brasil 247. O Brasil hoje acordou um caos, segundo a Carla Zambelli, restrição de diesel registrada em mais de 20 estados, bolsa sobre a maior sequência de queda em 40 anos, apagão de 25 estados brasileiros, anúncio do aumento no preço dos combustíveis e a esquerda, segundo a Carla Zambelli, incluindo a velha imprensa, tentará desesperadamente buscar mais cortinas de fumaça para abafar a farsa do desgoverno do pai dos pobres, escreveu a parlamentar. Eu não sei se ela tá falando aqui em relação ao Bolsonaro ou o pai das joias, pode ser, o pai das joias, mas seguindo aqui, tá? Internautas reagiram ao post da parlamentar. O importante é que o amor venceu, faz o L, né? Escreveu aí uma pessoa lá na outra rede. Outro perfil publicou a foto do ministro Alexandre de Moraes, que no começo desse mês determinou a apreensão do passaporte, das armas e do celular de Carla Zambelli, investigado por uma tentativa de golpe. O juiz do Supremo Tribunal abriu a investigação contra
abriu uma investigação com o objetivo de apurar se o hacker Delgatti, preso pela Polícia Federal, fez articulações com a deputada para invadir o Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça, tá? Então, isso aqui que é o caos, tá, o deputada? Isso aqui que é o caos, o verdadeiro vexame, né? Um parlamentar envolvido nisso. Um parlamentar deveria estar lutando contra a corrupção, corrupção de joias, corrupção da venda das empresas brasileiras, que foi o caso de doar a Eletrobras, e outros deputados seguiram. Se é que a gente pode chamar pessoas assim, que entregam supostamente as riquezas naturais de deputado. Não dá para chamar pessoas assim de deputado ou deputada, tá? Ou de político de modo geral. É um outro tipo. E a própria justiça já vai classificar um inelegível, né? Dando a nomenclatura correta. Agora, resolver atacar o Luiz Inácio Lula da Silva, sim, pode até fazer uma crítica aí ao Lula, é claro, né? O Lula não é uma pessoa que não seja incriticável, se é que esse é o termo, né? Agora, é importante a gente explicar aonde você, Zambelli, estava nos 3 anos e meio com o Bolsonaro no desgoverno, gerando transtorno, constrangimento, fazendo piadas de péssimo gosto, tá? E esculhambando, consequentemente, o povo brasileiro. Aonde a senhora estava, tá? Eu não me lembro de você falando sobre essa situação, pelo contrário, estava sempre lá ao lado do Bolsonaro, e o Bolsonaro fazendo aquelas piadas sem graça. Até mesmo teve uma delas que o Bolsonaro pediu, acho que pra alguém calar a boca. Não sei quem foi. Comenta aí no comentário, comenta aí embaixo aí nos comentários pra ver se você me recorda quem foi que o Bolsonaro pediu pra poder calar a boca. Então, é um verdadeiro despeito, né? Um desrespeito para com o povo brasileiro. Essa mulher, né? Essa senhora, tá? Vir a público e querer criticar o Lula. Sabe por que ela faz isso, tá? Com respeito a ela, enfim, que aqui a gente não tá atacando a imagem dela, mas sim falando no âmbito da política, né? É realmente lamentável ter essa senhora como parlamentar, porque ela geralmente ela tá fazendo esse tipo de coisa e ataque ao Lula, assim como o Ciro Gomes atacou, a gente já vai falar mais sobre isso, mas ela tá fazendo esse tipo de ataque ao Luiz Inácio Lula da Silva por um simples fato, tá? É simples, porque ela quer, de certo modo, aparecer, porque ela não tem projeto para poder mudar a vida das pessoas, de ninguém, tá? E, de certo modo, o único projeto que ela, Bolsonaro e todo o pessoal faz é só para poder mudar a vida dela e do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro mudou a vida de quem aqui no Brasil? Só dele, né? Pra melhor, e agora tá sendo pra pior, porque tá sendo uma derrocada final. Assim também a Carla Zambelli, que se envolveu no mesmo tipo de trama, tá? No mesmo tipo de narrativa, e agora tem sérios problemas com a Polícia Federal, com a Justiça, que é horrível um parlamentar estar envolvido nesse tipo de maracutaia. Mas enfim, chega de Zambelli, vamos falar aqui do Ciro partindo, acordando um dia de fúria e atacando o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu preciso falar isso pra você, já aproveita e já deixa um like, vamos direto pra matéria lá. O Ciro resolveu simplesmente atacar o Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, antes de falar sobre essa situação aqui, a gente precisa dizer que a Carla Zambelli criticou pelo fato do apagão. Se você tivesse preocupado com o apagão, Carla Zambelli, você não teria, de certo modo, contribuído com o governo Bolsonaro para poder doar a Eletrobras. Sabe-se lá, né? Depois a polícia vai analisar as contas e a gente vai ver. Enfim, a gente vai ver um pouco mais sobre dinheiro aí, tá? Vamos lá. Matéria do Brasil 247, o Ciro Gomes ataca Luiz Inácio Lula da Silva por não restatizar a Eletrobras. Olha, Ciro Gomes aqui, ó, tá valente, hein, Ciro? Pô, Ciro, antes de falar, só preciso dizer que isso é uma decepção. Antes que os ciristas venham me reclamar comigo aqui, eu vou te explicar porque o Ciro é uma decepção. Eu gostava muito do Ciro Gomes. Todo mundo sabe disso aqui no canal. Eu sou um cara, assim, que eu gostava muito do Ciro. Mas ele me decepcionou e você vai saber o porquê. Ciro Gomes chamou o Lula de covarde e afirmou que a entrega da Eletrobras ao capital privado pela gestão Bolsonaro foi uma das maiores responsabilidades já cometidas. Aqui o próprio Ciro já explica. Isso aí foi entrega do Bolsonaro e, né, o Lula não tem nada a ver com isso. Pode até fazer o máximo para poder restatizar agora, só que o Lula não tem nada a ver com isso. Eu vou explicar o porquê. Você vai saber, a gente vai dar sequência aqui na matéria. Mas antes disso, já aproveita e já deixa um like aí. Olha, você achou correto o Ciro chamar o Lula de covarde ou não? A gente vai ver aqui a matéria, mas comenta aí, eu quero saber a sua opinião já. Ó, é o seguinte, o Ciro partiu pra cima do
do Lula aqui como se não houvesse amanhã. Ciro, é importante a gente dizer sobre a parte de covardia, com todo respeito, admiração, carinho que eu tinha por você e ainda tenho, mas no quesito da política, para mim, você tá fora, eu preciso te dizer um pouco sobre covardia. Você não pode acusar o Lula. E talvez, né, os ciristas aí vão ficar chateados comigo. Não foi o Lula que fugiu para Paris. Pelo contrário, foi você que deixou a gente aqui. A gente tinha a expectativa, pô, o Ciro é o cara para 2022. O Ciro talvez seria, talvez não, era bem provável que seria o cara de 2026. Só que infelizmente você acabou fugindo para Paris. Depois se juntou consequentemente ao Bolsonaro. Eu vou dar sequência da matéria aqui, gente, mas eu preciso falar isso, tá? Se juntou consequentemente ao Bolsonaro e, né, quase colocou o Brasil numa pindaíba, que eu vou falar aqui sobre essa questão da Eletrobras. Quase colocou, porque se o Bolsonaro ganha, a gente ia estar sendo prejudicado, de certo modo, por conta de você, Ciro. De você. Uma pessoa que eu tanto gostava e que muitos brasileiros gostavam, não gosta mais, tá? Como político, não. Então, não foi o Lula que fugiu para Paris, foi você que deveria ter batido no peito e ter falado assim, vamos vencer o Bolsonaro, né, e simplesmente deixou o Brasil. Para mim, você não tem responsabilidade, tá? Com o Brasil, você não tem. Pode ter sido um ótimo governador lá no Ceará, mas não tem responsabilidade com o povo. Você não colocou o povo em primeiro lugar. Você colocou você, Ciro Gomes, em primeiro lugar. Os seus desejos e os seus anseios. E pessoa que coloca os seus desejos, os seus anseios acima do povo, acima de tudo, esse não serve para ser político, esse não serve para ser nada. Representante da classe política, não. Você pode ser do povo brasileiro, não. Você pode ser aí de sua empresa lá. E mesmo assim você tem que pensar no povo, que a empresa tem uma função social, segundo a própria Constituição de 1988, salvo engano, no artigo 170. Então você fugiu da sua responsabilidade. Mas vamos lá, tá? Antes disso, eu já peço já para você já deixar um like aqui já. E vamos lá, vamos partir para cima aqui. O Ciro Gomes chamou o Lula de covarde, por quê? O ex-governador do Ceará, ex-candidato à presidência, Ciro Gomes, do PDT, fez uma publicação no Twitter nesta terça-feira, dia 15, atacando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por não ter reestatizado a Eletrobras, que foi privatizada durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. A postagem se dá no contexto do apagão que atingiu 25 estados brasileiros e o Distrito Federal, tá? A declaração de Ciro Gomes denuncia o que ele chama de covardia do governo Lula em não reverter o processo de privatização, que é uma verdadeira desgraça aqui no Brasil. Deixa eu só explicar para você, mesmo, tá? Porque esses caras, quando eles votam para poder privatizar, eles geralmente é amigos deles, é uma maracutaia terrível, e só o povo que se dá mal, tá? Eu preciso falar isso, eu preciso ser honesto com você, cara. Eu preciso ser honesto com você. Não adianta. O processo de privatização aqui no Brasil, 90% é uma verdadeira tranqueira. Não presta, tá? Então, é isso que dá a privatização aí, ó. Quase o Brasil todo, praticamente, nessa furada, tá? E, de certo modo, aqui o Ciro tem razão. Não em relação ao Lula, mas o processo de privatização é uma verdadeira covardia e irresponsabilidade já cometida nesse país, como entregar o regime de águas e total sensibilidade e estratégia nas interligação de todo o sistema nas mãos do lucro de curtíssimo prazo, questionou, né? A privatização da Eletrobras coloca em risco a estabilidade e soberania energética do Brasil, e coloca mesmo, tá? Nisso daqui o Ciro Gomes tem razão, não ao Lula, mas criticar esse processo imbecilizado de privatização. E a gente tenta explicar isso aqui, mas parece que uma parte do povo não entende. Quem ganha com privatização é quem compra as empresas a preço de banana, a gente paga 10, 15 vezes mais e acontece isso daí. Os caras não têm responsabilidade nenhuma, o cara fala assim, a empresa é minha, eu faço dela o que eu quiser, se vai chegar energia na sua casa aqui, né, é isso que ele fala pra você. Paga os funcionários a preço de merreca, num valor baixíssimo, tira um lucro exorbitante, tira o dinheiro daqui do Brasil, corre lá pra fora, que tem um que é especialista em usar o jato até do Brasil, pra levar as riquezas daqui pra lá, tá? Então, nesse quesito aí eu tô com o Ciro Gomes, não em relação ao Lula, mas do outro lá que simplesmente doou. Agora, cabe ao povo brasileiro, a mim, a você, né, tá de olho nisso. Como é que você fica de olho, informado? Na mídia tradicional, que quer só dinheiro, quer, de certo modo, né, complicar o povo, para mim não falar uma outra coisa aqui.
você aprende sobre política se inscrevendo nos canais de esquerda. Se inscreve aqui no canal para você ter todas essas matérias aí, né, em dia, claro, e de uma certa forma, sem, né, de uma maneira clara, limpa e honesta, tá? Sem nenhuma maracutaia aqui, porque às vezes na mídia tradicional, você não vai ver esse tipo de matéria aqui, os caras falando aí. Você não vai ver. Você vai ver o cara falando, não, porque a privatização é uma coisa boa? Boa. Sim, é uma coisa boa. Só pra quem compra. Porque pra quem tá aqui, sabe como que tá pagando aí 10, 15 vezes mais do valor da energia. Gente, ó, vamos ser sinceros, cara. Começa a parar pra pensar. O povo brasileiro precisa ter essa noção. Você precisa ter essa noção de política. Saber que esse negócio de privatização é uma furada. Geralmente a gente quase nunca ganha, né? E dentre outras coisas aí, gente, é muito difícil a gente ter algum lucro nessa privatização. Até porque, aqui comigo aqui, você acha que se fosse pro cara comprar uma empresa para ele ter prejuízo, você acha que ele iria comprar essa empresa? Pensa comigo num quesito de privatização. Ó, eu vou falar de novo, isso é muito importante. Eu vou te falar aqui, tá? O Ciro Gomes, ele pisou na bola aí, chamando aí, atacando o Lula, o governo dele. Ele pisou na bola. Agora, em outras palavras, o Ciro Gomes acertou e foi fantástico. E dentre essas e outras é que eu gostava dele. Já não gosto mais, hein, Ciro? Não gosto mais de você. Uma boa parte do povo brasileiro, do político, não gosta de você. Porque você pisou na bola com a gente. Agora, você acha que um cara... como diz na Bahia, você que acha, meu irmão, um cara que vai comprar uma empresa dessa daí, uma empresa igual a Eletrobras, enfim, dentre outros, Petrobras, os caras querem comprar. Você acha que se fosse pra ele ter prejuízo, você acha que ele ia comprar um negócio desse daí? Não ia, cara, não ia. Os caras compram hoje aí um valor gigantesco, quando em menos de um ano o cara já adquiriu o lucro da empresa e ele tem aí há 50 anos pra ele só receber dinheiro meu e seu, e aí ele bota lá o preço na altura que ele quiser. E aí, como o cara comprou, ele faz de lá o que ele quiser. E faz não só da empresa, faz da empresa, de mim e de você o que quiser. Ele fala assim, eu boto o preço que eu quiser aqui é meu. Acabou. Você vendeu, votou no Bolsonaro, ele me doou e agora eu faço aqui o que quero. O Ciro criticou aí, essa crítica ela não deveria ser ao Lula. Essa crítica deveria ser ao Bolsonaro. Agora, o Ciro não teve capacidade para chegar e falar isso diretamente pro Bolsonaro. E quase que contribuiu para não só a Eletrobras ser privatizada, mas para o Brasil, de certo modo, cair sem derrocada. Ciro, lamento, hein? Tô fora dessa daí com você. Galera, é o seguinte, vai ter outro vídeo aí no canal, mais tarde, daqui umas 3 horas mais ou menos, você se liga aí e vai vir bomba por aí. Então você já fica ligado para não perder o outro vídeo, beleza? Comenta aí qual é a sua opinião sobre privatização, respeitando eu vou respeitar ao máximo aí a sua posição, desde que você não seja a favor do Bolsonaro. Zoeira, comenta aí. Valeu, gente, um abraço.